colocamos, Senhor, diante da Tua presença mais uma vez. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha conduzir essa pregação nessa noite. Que o Senhor me esvazie de mim, Senhor, para que o Senhor cresça. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Não queremos nada que não venha de Ti. Nenhuma palavra, nenhuma pregação, nenhuma oração, Senhor. Nós não queremos nada que não venha de Ti, Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa sobressair nessa noite. Totalmente, Senhor, e completamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, me pediram para falar um pouco sobre além da superfície na adoração. E a adoração, ela tem... A gente ouve por aí, né, uma série de significados dessa palavra. A gente costuma entender de forma errada. Até por uma ingenuidade, às vezes, quando acabamos de chegar na igreja, a gente entende que a adoração é somente esse momento que teve aqui de louvor. Mas à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, a gente começa a entender que a adoração não é só isso, amém? E eu tinha alguns entendimentos já, mas quando me deram esse tema, eu fui pesquisar um pouco mais. E lá eu encontrei, no meio das minhas pesquisas, um texto falando o que é adoração em hebraico. Quantos aqui sabem o significado da adoração em hebraico? O significado de fato da palavra. Quantos sabem? Levanta a mão. Amém. Eu também não sabia, então tá tudo certo. Mas diz assim, que a palavra adoração em hebraico, ela é avodá. E a raiz dessa palavra avodá é avod, que significa servir, serviço, trabalhar. A mesma palavra para adorar a Deus que nós usamos, então, ela tem esse sentido de serviço, de trabalho. Então seria adorar a Deus é a mesma coisa que servir a Deus, amém? A adoração, ela é um serviço a Deus. Um serviço que nós fazemos para glorificar o Senhor. Todo serviço, aquilo que nós trabalhamos, a gente faz com algum objetivo, certo? Um engenheiro, ele faz um projeto para que saia dali um prédio, uma casa. Um médico, ele trata uma doença de uma pessoa para que ela fique curada, com a saúde ok. Um professor, ele passa aqueles ensinos, né, para sua classe, para que a pessoa saia dali educada, com mais conhecimento, né? Todas essas são profissões. Tudo isso é um trabalho. Então, a adoração, nesse caso, no sentido original da palavra do hebraico, ele também tem um sentido de servir. Servir a Deus. E quando a gente serve a Deus, quando a gente trabalha para Deus, a gente está com algum objetivo. A gente quer construir algo. E o que seria esse algo? Enquanto eu adoro a Deus, enquanto eu sirvo a Deus, o que eu quero construir? Eu quero construir coisas que possam glorificar ao Senhor. Amém? Eu quero construir um ambiente onde o Senhor é exaltado, onde o nome do Senhor é engrandecido, não o meu nome. Toda vez que nós adoramos ao Senhor, que nós cultuamos ao Senhor, que nós estamos em devoção ao Senhor, nós queremos glorificá-lo, amá-lo, entronizá-lo. E esse é mais ou menos o sentido de adoração como serviço.
E aí eu fiquei me perguntando, tudo bem, Senhor, mas se não tem só esse sentido de louvor, né? Se louvor é só um dos sentidos da adoração, como é que a gente pode te servir? Como é que a gente pode te adorar? Quais são as outras formas que a gente tem, né, de te adorar mesmo, de te servir, de te glorificar, de chegar nessa glorificação? Então Deus me levou lá em Eclesiastes 3. A gente vai ler juntos. Amém? Dá um tempinho para vocês. Amém. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? A princípio eu li essa palavra e falei assim: poxa Deus, eu te pergunto de qual forma o Senhor, eu posso servir o Senhor, posso te adorar. O Senhor vem me falar um monte de tempo. A princípio eu não entendi nada, eu fiquei olhando assim e falei, não está fazendo sentido nenhum. E eu acho que não foi Deus que me falou isso aqui, não. Só que... então eu fiquei assim, não, peraí. Ele me falou, eu vou dar uma olhada aqui de novo. E aí eu reparei que nessa palavra, apesar de falar muito tempo, o que vem depois do tempo? Então o Senhor me disse, esses são os exemplos que você me pediu. Essas são as formas como você pode me adorar. Coisas que estão na nossa vida ordinária. Deus tem me ensinado isso. Porque eu tenho conversado com pessoas, tem uma pessoa específica, que ele vira para mim e fala assim, ele anda muito comigo e tudo. E de vez em quando ele fala para mim assim, poxa, estou cansado de ficar aqui trabalhando, porque eu me sinto muito distante do Senhor. Eu sinto que eu não estou conseguindo glorificar Ele, porque no trabalho tem muita coisa que acontece que me afasta de Deus. E pessoas mentem, pessoas enganam, né? São violentas, são trapaceiras. E quando eu estou ali naquele meio, eu acabo não conseguindo fazer diferente. Aí ele falou, quem me dera, de vez em quando ele fala isso, quem me dera se eu pudesse viver do ministério. Porque aí eu não viveria nada disso. Eu só viveria ali. Como assim, ser um pastor? Eu só viveria coisas tranquilas, o tempo todo ali, no meio das pessoas, só os filhos de Deus, tudo na paz. Só que ele não está lembrando que um pastor também é traído, né? Os pastores também passam por dificuldades. Mas toda vez que ele me fala isso, eu falo, não concordo com você. Toda vez eu fico batendo o pé nisso. Eu falo, não adianta, cara, não concordo com você.
Aí fica, por que não? A gente já teve essa conversa umas 3 vezes. Por enquanto ainda não saiu nada daí. Ele tinha que estar aqui na pregação. Ou não, né? Que ele ia se sentir acusado. Mas enfim. Eu falo, eu não concordo com você. Ele fala, por que não? Eu falo, cara, porque aonde a gente estiver, é a gente que tem que fazer a diferença. É a gente que tem que estar ali glorificando o Senhor. Foi o que eu falei hoje durante o louvor e é o que eu quero trazer para vocês hoje. Que adorar tem que ser, inclusive, no nosso trabalho. Adorar tem que ser um estilo de vida. Adorar não é só você chegar no seu trabalho e ligar um louvor e começar a cantar. Adorar é um estilo de vida. Por isso esse capítulo, Eclesiastes, nós vamos ver aqui algumas palavras específicas de como o Senhor, Ele quer que a gente adore Ele. Aqui fala tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Nesse plantar e nesse arrancar o que se plantou, a gente está adorando ao Senhor. Quantos aqui já plantaram? Eu vou dar um exemplo prático. Tem pessoas que são pais e mães aqui? Tem pais e mães aqui? Amém. Vocês vão me entender muito bem. Seu filho vai crescendo e você vai plantando várias coisas no seu filho. Você vai plantando a vida toda dele, valores. Você paga uma escola para ele, aquela que você pode pagar, enfim. De repente você nem pode, mas você procura a melhor escola, a melhor coisa que você poderia dar para o seu filho. Você olha para o seu filho e ele está fazendo birra um dia e você fala assim: filho, não faz isso porque Deus não se agrada disso. Nesse momento você plantou uma semente no coração dele. Vocês estão entendendo? Mas nós também, que não somos pais, eu ainda não sou mãe, a gente está constantemente plantando coisas que a gente quer colher no futuro. Vocês que são jovens, estão na escola, para que vocês estudam? Vocês estudam para nada? Porque pensam assim, estou estudando aqui para nada, só porque não tem nada para fazer. Se fosse por isso, ninguém ia estudar, né? Tem nada para fazer, a gente arruma filme. Nem arrumar estudo. Não, a gente estuda porque a gente quer terminar uma escola. A gente sabe muito bem o que a gente quer, qual é o objetivo. Então, a gente planta coisas e a gente arranca coisas. Essa é uma forma da gente adorar a Deus. Porque um pai e uma mãe, no momento que ele planta coisas, ele pode plantar valores, princípios cristãos. Quando você planta princípios no seu filho, quando você fala de Jesus para o seu filho, quando você corrige o seu filho, você está plantando nele e você está automaticamente adorando ao Senhor, amém? Porque você está trabalhando para o Senhor. Você sabe que se você plantar princípios e valores no seu filho, se você plantar nele amor por Jesus, você sabe que ele, quando crescer, não vai se desviar mais do caminho. Como diz a palavra. Ensina o seu filho no caminho onde deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Toda a vida do seu filho, enquanto você fez isso, você adorou o Senhor. Vocês sabiam? Vocês já pararam para pensar dessa forma? Toda vez, para os adolescentes, né? Que vocês estudam,
Aquela, fazendo propaganda do estudo. Mas toda vez que vocês estudam, que vocês honram o esforço dos seus pais, que eu acredito aqui que a maioria dos pais fala: filho, vai estudar, senão você vai repetir, senão você vai ficar de recuperação. Toda vez que vocês estudam para honrar os seus pais, para fazer da sua vida algo bom, para se tornar alguém, vocês estão honrando aquilo que o Senhor deu para vocês, a oportunidade que o Senhor deu para vocês. Vocês estão honrando aos seus pais, e honrando aos seus pais, vocês honram a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? O que é uma vida de adoração? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Há tempo de chorar e tempo de rir. Vocês já imaginaram que chorando ou rindo vocês estão honrando e adorando ao Senhor? Não só cantando. Nem eu imaginava, para falar a verdade. Antes de eu sentar para preparar essa palavra, nem eu visto com esses olhos. Mas eu me lembrei de uma situação da minha própria vida, de choro e de riso, e eu queria contar um pouquinho para vocês. Eu não posso cantar detalhes porque envolvem outras pessoas, mas sabe aquelas situações em que a nossa vida parece que o mundo inteiro caiu, e é tanto caos, e é tanta coisa difícil acontecendo tudo ao mesmo tempo? O carro quebra, um parente fica doente, você é xingado no meio da rua, do nada. A igreja, as pessoas estão te perseguindo, seu amigo briga com você, seu namorado termina. Vocês já passaram por esses momentos onde as coisas, parece que tudo coopera para o mal, né? Só que na verdade tudo está cooperando para o bem. E nesses momentos, quando a gente começa a chorar, existem dois tipos de choro. Existe o choro que traz adoração para o Senhor, e existe o choro que não traz. O choro que traz adoração para o Senhor é aquele choro que diz assim, e eu vivi isso no ano passado, e era um choro do fundo da alma. Eu falava: Senhor, eu não estou aguentando mais de ver essas coisas, eu não estou suportando mais. E eu chorava, chorava, chorava. Só que eu falava: Pai, mas mesmo assim eu confio em Ti, Jesus. Mesmo assim eu confio nos Teus planos, nos Teus propósitos, nos Teus projetos. Mesmo assim, eu não perdi a confiança no Senhor. O choro que não adora a Deus, não glorifica a Deus, é um choro em que isso se perde. Em que você só chora, só reclama, faz birra, né? Fala: eu não acredito. De novo isso, é só comigo que isso acontece. Todo mundo está bem, está comprando carrão, não sei quem está casando, não sei quem está tendo filho. Só eu que estou aqui. Esse é um choro de murmuração. Esse é um choro que inclusive abre espaço para que Satanás venha. Agora o outro choro é um choro que engrandece ao Senhor. É um choro que adora ao Senhor. É um choro que quando você chora, você fala para Deus: Senhor, aqui na terra, eu não estou conquistando nada daquilo que eu pensei. Está tudo esquisito. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Nesse mesmo momento, como uma contradição enorme, muitas vezes eu começava a rir. Tipo assim, de fato meu carro quebrou várias vezes. Eu estou com um carro que eu não sei o que acontece com ele. Eu e meu marido, a gente está penando com aquele carro, mas ele vai ficar bom em nome de Jesus.
Toda hora, quando eu mais precisava para uma cidade, precisava para uma igreja, fazer um trabalho, o carro dava ruim. Claro que eu não sou, a Santa Rona. Teve alguns momentos que eu falava, pô, tudo acontece comigo. Criança birrenta, né? Pô, Deus. Qual foi? Qual foi? Vocês não falam, do Rio. Pô, Deus. Só que chegava um outro momento que o Espírito Santo me constrangia, me levava a falar, Senhor, não estou aguentando. Não sei de onde tirar a solução aqui. E eu chorava aos pés do Senhor e confiando, mas eu sei, Pai, que o Senhor vai nos ajudar, eu sei que o Senhor vai prover, eu sei que o Senhor vai fazer. E as pessoas perguntavam, mas e aí, o que você quer fazer? Como é que a gente pode te ajudar? Pô, não sei como que você está aguentando tudo isso. Eu ouvi muito essa frase. Caraca, não sei como que você aguenta, toda hora acontece um negócio. Eu falava, é mesmo, filho? Eu sei. Mas Deus é maior, amém? E aí agora, o carro quebra, continua quebrando, gente. Inclusive ele está lá na retífica, os homens entendem. E da última vez que quebrou, eu falei assim, comecei a rir. Aí já foi uma adoração em forma de riso, já falei, falei, graças a Deus, Jesus, quebra mesmo. O Senhor está me protegendo de algum acidente, só pode ser. Falei, caraca, Jesus é muito bom, Ele está me salvando. Era para eu morrer amanhã, sei lá, com esse carro. Mas Ele quebrou porque Ele me salvou. Pelo menos eu estou aqui com a minha bicicletinha. Não sei se alguém aqui me acompanha no Instagram. Mas desde que o carro quebrou, eu estou de bicicleta para lá e para cá, né? Eu estou isso aí, Jesus, quer melhorar a minha saúde. Agora minha saúde está 100%, que eu só ando de bicicleta. Para cima e para baixo. E o carro está lá quebrado e meu marido fica falando, caraca, esse mecânico está demorando muito. Eu falo, deixa, cara, deixa. A gente está emagrecendo, filho. Pensa bem, a gente come muito hambúrguer. Então, assim, esse carro saiu para a gente emagrecer. Aí já começa a rir, começa a fazer piada. E isso o Senhor, Ele está vendo que a gente responde a Ele, não com murmuração, mas a gente responde a Ele com riso. Sabe? O que eu quero aqui, nessa noite, é mostrar para vocês que em tudo a gente tem que dar graças. Em tudo, dar graças. E aí eu fiquei pensando, né? Mas além da superfície da adoração, isso é estar além da superfície. Esse olhar, essa perspectiva do que é a adoração, uma adoração na vida ordinária, na vida cotidiana, ela pode te levar além da superfície. Porque a gente não fica mais naquele nível raso de achar que eu, domingo só, cheguei na igreja e cantei a honra, a glória. Cantei aqui, saí, fui trabalhar segunda-feira e já comecei na loucura. Na mentirada, não sei o quê. E passo a semana inteira como essa pessoa que eu contei para vocês, o exemplo. E chego a semana inteira fazendo um monte de besteira. Não coloco o Senhor em nada na minha vida. E aí domingo que eu vou lembrar de novo de adorar o Senhor. Só domingo, no culto de domingo, 7 dias por semana. Chega no culto de domingo, culto de 2 horas mais ou menos. É só esse dia que você tem para adorar? As pessoas que fazem isso, elas estão sim na superfície. Amém? Quando a gente começa a ter uma vida de adoração, a gente sai dessa superfície. A gente sai totalmente. Existem mais exemplos aqui de como a gente pode adorar o Senhor. Talvez se eu for falar todo, a gente vai ficar aqui até amanhã.
Mas eu queria de repente trazer só mais alguns para vocês. Porque de repente pode ser exatamente aquilo que você precisa. Aquele lugar. E eu peço a Deus agora, o Espírito Santo, que Ele revele o que vocês precisam aprender aqui sobre adoração. Trazer a adoração para o ordinário, para o cotidiano. O último está escrito assim, tempo de guerra e tempo de paz. Aí você vai pensar, pô, não tem como adorar na guerra, essa menina é maluca. Como é que vai adorar atirando nas pessoas? Ai, tem que me segurar para não fazer piada. Posso fazer? Que eu já pensei assim, gente do Rio já pensa logo em tiro, né? Mas o tempo de guerra, como que você adora no tempo de guerra? Guerreando, filho. Guerreando guerras espirituais. O que mais eu aprendi ano passado foi a guerrear guerras espirituais. A palavra diz também, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E tem vezes que a gente está passando por essas guerras, como eu contei desse período, né, que eu vivi, que eu falava, não, no início eu dormindo, vivendo um monte de coisa, a vida de cabeça para baixo, e eu achando assim, motivos totalmente humanos para estarem acontecendo aquelas coisas. Eu vou dar o exemplo do carro de novo. Que agora foi o que eu consegui pensar. Por exemplo, o carro quebrou. Tá vendo, cara? Porque você não checou o óleo e a água antes, né? Tô falando antes de eu perceber que existe uma guerra espiritual. Porque o carro tá andando direitinho. Se fosse para ir pro shopping, tá ótimo. Agora, no dia que é para ir para a igreja, o carro quebra. Se fosse para ir para uma festinha do primo, que vai ter um churrascão, que vai ter um jogo do Cruzeiro. Tá vendo? Nem sabia que era Cruzeiro, descobri hoje aqui. Não sei nada de futebol, nada. Descobri que tem um cruzeirense aqui. Agora, se fosse para ir para o estádio, o carro, de repente, tinha até turbina. Sei lá, vai com a bandeira do Cruzeiro pendurada. Todo mundo, aquela gritaria. Calma aí, tô falando muito para homem, tem que falar para as mulheres também. Se fosse para ir comprar roupa, hein? Pensei agora. Se fosse para ir comprar uma roupinha, pai e a mãe falam assim, vamos lá, vou te dar umas roupinhas de Natal que você está precisando, tá só com roupa velha, cheia de coisa agarrada no sovaco. Vamos lá que eu vou te dar umas roupinhas novas. Aí vocês entram no carro, papai liberou o cartão, vamos embora. Pô, o carro voa, a gasolina, o tanque enche, que foi o Espírito Santo que encheu. Agora, quando é para ir para a casa da irmã fazer uma oração, o carro não dá nem a partida, não sabe nem o que aconteceu. Tempo de guerra, gente. Tempo de guerra. A gente precisa ficar atento. E aí, nesses momentos, o carro deu defeito, você vai fazer o quê? Pô, não sei o quê. Não aguento mais esse carro. Vontade de jogar de uma ribanceira. Não. Começa, se posiciona. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz esse carro dessa partida, Pai. Eu preciso ir para a igreja, Senhor. Eu preciso orar. Eu preciso me alimentar da palavra. Senhor, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo.
Pai, derrama os recursos necessários para consertar esse carro. Pode ser uma série de outras coisas. Tempo de guerra. Estou dando um exemplo de carro aqui, mas tempo de guerra é o que mais acontece com o cristão. Semana passada eu ouvi uma palavra e a pastora dizia assim, que o cristão ele só vai ter descanso quando ele estiver morto. Porque se o cristão ele pensa que ele vai ficar... toda hora vem uma parada. E toda vez que vem, você tem que se levantar como exército de Cristo e guerrear, amém? Abrir a sua boca, começar a declarar, Senhor, nós vamos vencer. E se tem uma coisa que eu aprendi é declarar com ações de graças. A palavra diz isso. Com ações de graças, apresentem-se a Deus. E a paz de Deus guardará vocês. Então eu tenho orado até assim, sabe? Quando eu vejo que eu estou numa situação de guerra, alguma coisa acontecendo agora, eu já fiquei experiente, eu já falo assim, já saí da superfície, né? Como é um tema no congresso, já saí da superfície, já não estou mais naquele momento de ficar reclamando, ou procurando, ou botando culpa no marido que não botou água, não botou óleo. Não tem mais tempo para isso. A gente vê que, não sei quantos creem aqui, mas Jesus está voltando. De repente você já tem 200 anos de igreja e ainda está nessa superfície. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém que já tem 200 anos de igreja e só reclama, cara. Existe, assim, uma das coisas que Satanás mais ama é murmuração. Porque abre espaço para que ele entre e sente assim, ó. Pensa que você é uma casa. Você começa a murmurar. Satanás fala assim, opa, tudo bem? Sentar aqui com você. Aí fica você e Satanás. Tá pesado, né? Brincadeira. Sentado assim igual duas mulher fofoqueira. Ih, menina, você viu que o carro quebrou? Aí você fala isso pra ele, ele fala, vi, pô, é isso mesmo, é isso que Deus faz com você. Ele fala que vai te dar promessa, carro novo, mas ele só te dá carro velho aí, ó. Ele começa a falar coisas para que daqui a pouco você está se revoltando com Deus por coisas materiais que você não tem. Isso acontece muito. Ou então você começa a reclamar do seu namorado, seu marido. Ai, meu marido não presta para nada. Nunca tira o lixo. Nunca troca a areia do gato. Isso aqui é o meu. Brincadeira. Eu tenho 2 gatos. Meu marido para trocar a areia do gato é um custo. Brincadeira, amor. E aí você começa aí, Satanás começa aí, né, menina? Vê, o marido da tua vizinha troca a areia do gato 2 vezes por dia. O marido da tua vizinha, lixo, ele tem aquelas 4 lixeiras de reciclagem na casa dele. Ele não tem nem precisa, ele tem incinerador na casa dele, ele mesmo que recicla o lixo. O marido da tua vizinha é bem melhor. E fica assim, nessa loucura. Enquanto isso, você não está adorando Deus em nada. Você está só deixando a tua vida ir para bem longe de Deus. Mas isso é tudo o quê? Exemplo da vida ordinária, do cotidiano, do dia a dia. Agora, se você tivesse, nesse momento, falando, Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque meu marido vai começar a tirar a areia do gato, Senhor. Obrigada, Jesus. Tadinho, vou parar de citar ele aqui. Daqui a pouco ele vai reclamar comigo. Vou falar do marido de outra pessoa, tá? Alguém hipotético. Mas você falar, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada porque meu marido, ele vai ser um homem que ora.
Ele vai ser um homem aos pés do Senhor. E agora eu falo até para os jovens que são solteiros, tá? Já comece a orar pelos seus maridos, pelas suas esposas. Ao invés de ficar chorando, ai meu Deus, eu estou solteira, não aparece ninguém, minha igreja só tem feio. Estão rindo tanto por quê? Estão denunciando. Não é? A minha igreja só tinha feio, tive que catar lá em Niterói. Eu era de outra cidade. Brincadeira, minha igreja não tinha nenhum feio para dar. Só tinha mulher, tudo encalhada. Era eu mais 300 mulheres. Não tinha nenhum homem para chamar de feio ainda. Era pior do que... Enfim, começa agora a falar: Senhor, muito obrigada, porque meu marido vai ser um homem de Deus. Vai ser um verdadeiro cristão. E os homens também. Minha mulher vai ser aquela esposa sábia que edifica o lar. Minha mulher, ela não vai ter essa sensualidade. Ela não vai ser mentirosa. Ela não vai ser gastadeira. Minha mulher não. Minha mulher, ela vai guardar dinheiro como ninguém. É tudo coisa do cotidiano. Hã? Minha mulher... Calma, isso aí é pesado. Olha o outro, minha mulher não vai ser feminista. Quer me complicar aqui, né? Você está transmitindo na internet? Meu Deus. Mas assim, minha mulher vai passar roupa, vai deixar tudo cheirosinho. Ou então, minha mulher vai trabalhar comigo, a gente vai crescer uma empresa juntos. Tem homem que gosta também. Não quer mulher só em casa passando roupa. Quer, pô, minha mulher vai ser parceira, vai vencer junto comigo, a gente vai ter uma família linda. Ao invés de ficar chorando, né? Tempo de guerra, eu falei. Consequentemente, você traz a paz, né? Dessa forma, você está adorando ao Senhor, colocando de lado a murmuração e adorando ao Senhor. Eu só de falar isso aqui, gente, meu espírito está aqui dentro. Eu sei que falar que está arrepiada, assim, a gente sente realmente. Mas não é só isso, né? Mas o espírito fica incendiado aqui dentro. Só de falar, Senhor, hoje, agora eu vou falar sério, negócio do carro. Hoje à tarde eu estava assim, Senhor, aqueles mecânicos vão ser abençoados. Eles vão deixar o carro 100%. Tem um ali que está rindo, achando que é brincadeira. Mas eu falei, Senhor, o carro vai ficar 100%. Porque esse carro é necessário para que eu possa ir para as igrejas pregar. Para que eu possa ir para as igrejas louvar. Então, vai ficar 100%. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. E assim a gente adora a Deus. E aí, quanto tempo eu já estou aqui, gente? Ninguém sabe? Sabe? Uns 40 minutos? Então a gente já pode ir para a conclusão. E aí eu entendi por que Deus me levou nessa parte que fala sobre tempo para tudo. E aí eu pensei, cara, porque o tempo é aquilo que a gente precisa para de fato sair da superfície. Você adora numa superfície. Eu até vi o outro pregador falando aqui sobre mergulho, mas de fato tem sentido. A gente começa, quando vai para o mar ou para a piscina, a gente sempre entra na parte mais rasa, certo? Então a gente começou aqui. E para chegar aqui, você precisou de tempo para nadar daqui até aqui. E para chegar no nível mais profundo, você precisou de mais tempo. Não é de uma hora para outra que você vai começar. Pode acontecer, claro. Deus tem poder para todas as coisas.
Mas a maioria de nós, e comigo também foi assim, precisou de tempo para que eu saísse dessa superfície de murmuração e entrasse numa superfície de adoração. Em todas essas coisas aqui, precisou de tempo. Precisou de tempo, precisou de esforço e precisou de muita perseverança. Alguns dias em que a gente fica mais fraquinho, alguns dias que a gente está mais confiante, né? Deus sabe, fala lá em Salmo 139, Deus sabe que alguns dias a gente vai estar mais fraco, alguns dias a gente vai estar mais forte. Mas se você perseverar, não desistir e ir com o tempo, Senhor, ontem eu reclamei, hoje eu não reclamei tanto, amanhã eu reclamei menos e hoje eu não reclamei nada. Essa situação aqui eu superei. Eu estava aconselhando um casal que estão querendo se separar e a princípio a mulher queria separação e o homem não queria. E depois, quando a mulher se aconselhou comigo, eu falei uma série de coisas, ela voltou para casa com uma outra mentalidade, o homem começou a querer separação. E ele falava para ela assim: eu quero separar porque a culpa é sua, porque você não muda. Aí ela falava assim: cara, mas eu estou mudando, tenha paciência. Eu já mudei a minha visão, já não vejo mais você dessa forma. Só que eu preciso de tempo. Eu estava numa vida aqui, de reclamação, eu te fazia mal, e agora eu estou aqui. Entenderam? E ela precisa de um pouquinho mais de tempo, para que ela chegue aqui, no lugar que ela vai honrar o esposo dela. Tudo isso que eu falei é para falar para vocês que existe uma vida de adoração, e essa vida de adoração é aquela que não está mais na superfície, é aquela que vai totalmente além. E eu posso estar num lugar profundo em algumas áreas da minha vida, em outras áreas eu posso estar na superfície ainda. Mas eu creio que com o tempo Deus vai me mostrando exatamente aquelas áreas onde eu preciso mergulhar mais profundo e ter mais intimidade com Ele. A gente começa a trocar essas lentes de murmuração pela lente de adoração quando a gente passa mais tempo com o Senhor, né? Quando a gente começa a conhecer mais a Ele, quando a gente lê a palavra, quando a gente conversa com nossos irmãos e vê que não é só a gente que passa por isso, por algumas situações, e aí você, conversando com o irmão, você fala: caramba, eu não sabia que você já tinha passado por isso, sério? Aí a pessoa fala: sério, pô, já passei por isso e Deus me ajudou muito, entendeu? E eu sobrevivi, eu resisti, eu consegui. Você pode chegar nesse lugar de profundidade. Você pode ser alguém que ajuda um irmão e o seu irmão pode ser alguém que te ajuda a ir mais profundo em várias áreas. Então eu queria saber quantos querem ter essa vida de adoração nessa noite. Quantos querem sair dessa superfície rasa de adoração, de achar que Deus não pode entrar em todas as áreas? Deus pode entrar em todas as áreas, sim. Você pode servir a Deus em todas as áreas, sim. Você pode glorificar a Deus em todas as áreas, sim. Você pode glorificar a Deus no seu trabalho.
Você pode glorificar a Deus no seu casamento. Você pode glorificar a Deus na sua escola. Você pode glorificar a Deus no meio da rua, falando com pessoas, dentro do ônibus. Pode sentar uma pessoa do seu lado que precisa ouvir a palavra. E se você se prender disso, você perde a chance de glorificar o Senhor, de adorar o Senhor, com uma palavra que às vezes aquela pessoa precisava ouvir naquele momento. Amém? Peça a Deus para que Ele mostre para vocês onde Ele precisa entrar, aonde Ele precisa te ensinar, né? Te fazer mergulhar mais, aonde Ele precisa preencher, aonde Ele precisa do seu serviço. Acho que essa é a melhor palavra que eu posso dizer. Peça a Deus para Ele te mostrar onde Ele precisa do seu serviço. Feche seus olhos nesse momento. Fale com o Senhor. Pai, aonde eu preciso servir a Ti ainda na minha vida? Existe algum lugar que eu preciso servir a Ti que eu não estou servindo? Existe algum lugar que o Senhor precisa de mim e eu até agora não estive lá? Até agora eu estava na areia ainda. É na minha escola que eu preciso fazer algo, que eu preciso servir a Ti, levando a Tua presença. É no meu trabalho que eu preciso falar de Deus lá, parar de me esconder, Jesus. É no meu casamento que eu não tenho sido uma boa esposa, eu não tenho sido um bom marido e eu preciso começar a mudar isso. Onde é que eu preciso Te servir ainda, Jesus? É no meu ministério que eu só tenho reclamado de outras pessoas, das pessoas que estão lá servindo, mas talvez o Senhor precise de mim naquele lugar para fazer algo diferente. Amém? Pergunte para o Senhor. Eu vou cantar uma canção enquanto isso. E no momento que vocês se sentirem à vontade, a partir do momento que o Senhor falar para vocês que lugar é esse, porque todos nós temos um lugar, amém? Você pode levantar do seu lugar e começar a adorar e a falar para Ele: Senhor, eu vou Te honrar nisso, eu vou Te honrar naquilo. E vai ser assim.